Oi, Miglis, tudo bem? Eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos. Eu criei esse canal com o objetivo de falar sobre assuntos que eu gosto muito, que são casos sobrenaturais, casos de desaparecimento, teorias de conspiração e coisas relacionadas. Eu espero que vocês gostem muito. E para o primeiro vídeo do canal, eu trouxe um caso que é bem complicado, que é o caso da Amanda Knox e da Meredith Kercher. A Meredith nasceu no dia 28 de dezembro de 1985 em Londres, na Inglaterra. Ela frequentou a Old Palace School e frequentou a Universidade de Leeds mais tarde, onde ela estudou teoria política, e ela tinha nos planos dela trabalhar ou como jornalista ou na União Europeia. Quando ela era um pouquinho mais nova, ela fez uma viagem que fez ela se apaixonar pela Itália. Então, durante o curso dela, ela fez o intercâmbio para a Itália e ela escolheu a cidade de Perugia. Lá em Perugia, ela começou a frequentar a Universidade de Perugia, onde ela começou a estudar história do cinema, história moderna e teoria política. Ela resolveu alugar uma casa onde já moravam duas italianas, a Laura e a Filomena. E a casa era como se fosse dividida em dois andares. No andar de cima era a casa das meninas e no andar de baixo moravam 4 italianos, só que eram casas separadas. A Amanda nasceu em Seattle e ela frequentava a Universidade de Washington, onde ela estudava linguística. E ela também gostava muito do idioma italiano, então ela resolveu fazer o intercâmbio para a Itália. E como ela queria uma cidade onde ela tivesse mais experiência italiana mesmo, ela resolveu ir para Perugia ao invés de Roma, que Roma tem muito turista. A Amanda, pelas pesquisas que eu fiz, eu não consegui ver muito claro se ela chegou a ir para Perugia para escolher uma casa ou se ela escolheu online mesmo. Mas ela alugou a casa um pouquinho antes da Meredith e foi viajar com a mãe dela para a Alemanha. E durante esse tempo, a Meredith chegou na casa e um pouquinho depois chegou a Amanda. Assim que a Amanda chegou, as duas já se deram muito bem, porque as duas falavam o mesmo idioma, então a comunicação entre elas era muito fácil. As meninas falaram que no começo elas faziam tudo juntas, saíam juntas, mas com o passar do tempo elas começaram a se afastar um pouco. A Meredith acabou achando algumas amigas britânicas, conhecendo algumas meninas britânicas que viraram amigas, e a Amanda era muito vista sozinha mesmo, ela não tinha medo de andar na rua sozinha, de conhecer gente nova. E logo ela começou emprego num bar chamado Le Chic, onde o dono era o Patrick Lumumba. No dia 14 de outubro, teve um escritório de advocacia que foi invadido e levaram alguns pertences, mas essa é uma informação que eu vou falar um pouquinho mais pra frente para vocês. No dia 25 de outubro, a Amanda e a Meredith foram para um show juntas e foi aí que a Amanda conheceu o Raffaele Solicito, que é a outra pessoa envolvida nesse caso. O Raffaele falou que a Amanda estava encarando bastante ele durante o show, mas como ele era um garoto muito tímido, ele não sabia se era com ele mesmo. Mas acabou que os dois se falaram, acabaram ficando, e já desse dia a Amanda foi para casa do Raffaele e ficou 7 dias seguidos na casa dele. No dia 29 de outubro, o dono daquele escritório de advocacia que foi invadido ouviu um funcionário dele conversando com outro homem, e ele foi lá para entender melhor o que estava acontecendo. E era um rapaz que estava vestido com um uniforme de basquete, e esse rapaz chegou falando que ele tinha comprado alguns pertences de uma pessoa, e esses pertences ele acabou rastreando e descobrindo que era desse escritório. Não ficou muito bem claro, não ficou muito claro se ele conseguiu os pertences de volta, se ele comprou, se o rapaz devolveu, mas ficou por isso. No dia 31 de outubro, a Amanda se vestiu de gatinho e ia curtir o Halloween com alguns amigos. O Raffaele falou que não ia porque ele tinha muito trabalho para fazer, então ele falou que ia se encontrar com ela mais tarde. Ela chegou a mandar uma mensagem para Meredith para perguntar se elas iam fazer alguma coisa juntas, mas a Meredith falou que não, que ela ia para uma outra festa, e elas não se encontraram. A Meredith, ela comentava algumas vezes com as amigas dela que ela e a Amanda não estavam se dando muito bem, porque a Amanda era muito bagunceira, muito extrovertida,
E a Meredith era uma garota mais introvertida, o santo delas não batia muito. Bom, elas saíram, a Amanda curtiu a festa dela junto com os amigos por um tempo. Quando foi mais ou menos 1h45 da manhã, ela se encontrou com o Rafael e eles foram para casa. Já a Meredith foi para uma balada com os amigos dela, com uma amiga e um rapaz que essa amiga estava ficando, e depois eles foram para casa. No dia 1º, a Filomena disse que desceu do quarto dela e encontrou a Amanda na cozinha com o Rafael. Eles conversaram um pouquinho e já nesse dia a Amanda ia voltar para casa do Rafael e eles iam ficar por lá. A Amanda até comentou que a Meredith estava dormindo, mas aí a Filomena saiu e a Amanda saiu com o Rafael também, eles foram para casa. No período da tarde, mais ou menos umas 6 horas, passou uma pessoa na casa do Rafael, que acabou se tornando uma testemunha depois. Essa pessoa passou por volta das 6 horas e ela viu a Amanda lá. E ela pediu uma carona pro Rafael um pouquinho mais tarde. O Rafael falou que tudo bem e essa pessoa foi embora. Às 6h27 teve uma atividade no computador do Rafael, que foi play no filme A Melípula. Às 8h18, o chefe da Amanda mandou uma mensagem para ela falando que ela não precisava trabalhar aquela noite, porque era feriado e bastante gente tinha saído da cidade, então o bar estava vazio, ele não ia precisar de ajuda. Às 8h35 ela respondeu essa mensagem falando: beleza, boa noite, te vejo mais tarde. Às 8h40, essa mesma pessoa que pediu a carona pro Rafael voltou na casa deles e ela viu que a Amanda ainda estava lá. A Amanda até convidou ela para entrar, mas ela falou que não ia mais precisar da carona e que ela já ia embora. A Meredith tinha passado a tarde dela com as amigas britânicas dela e elas tinham ido para um restaurante e depois foram para a casa de uma delas para assistir uns filmes, e mais ou menos às 8h45, 8h50, a Meredith falou que ia embora. Então, uma outra amiga dela que estava junto, chamada Sophie, falou que ia embora junto com ela porque o caminho era o mesmo. Então, a Sophie falou que elas saíram juntas, mais ou menos 8h55 a Sophie chegou em casa e a Meredith continuou o caminho dela. Às 9h01, a Meredith foi vista numa câmera de um estacionamento que era próximo da casa delas. E a polícia acredita que o assassinato da Meredith foi entre as 9h10 e 10 da noite. Às 9h45 dessa mesma noite, uma mulher chamada Elizabeth recebeu uma ligação falando que tinha uma bomba no banheiro dela e que não era para ela usar o banheiro. Então ela ligou para a polícia e a polícia auxiliou ela a ir no dia seguinte abrir um boletim. Então, no dia seguinte, logo de manhã, essa moça, Elizabeth, estava se arrumando para ir para a delegacia e o filho dela entrou em casa falando que tinha encontrado um celular no jardim. Então ela aproveitou, pegou esse celular e já levou para a delegacia também. E mais tarde eles descobriram que esse celular era da Meredith. Mais ou menos 10h45 da manhã, a Amanda e o Rafael acordaram e a Amanda resolveu ir para a casa dela para tomar banho, pegar algumas roupas para voltar para a casa do Rafael. Então ela acordou, já foi direto. Chegando em casa, ela viu que a porta estava aberta, mas a porta da casa aparentemente não tinha fechadura, então não era muito incomum que estivesse aberta. Ela achou que poderia ter batido um vento e abriu. E ela entrou, a casa estava um pouco bagunçada, mas ela achou que tivesse tido alguma festa, alguma coisa ali. Ela não deu muita importância porque era uma coisa comum. E ela já foi direto para o banheiro. É importante mencionar que as meninas tinham 2 banheiros em casa. Um banheiro era da Amanda e da Meredith e o outro banheiro era da Laura e da Filomena. Então a Amanda foi pro banheiro delas. Chegando no banheiro, ela viu que tinha umas gotinhas de sangue na pia do banheiro. Mas, mais uma vez, ela não achou que fosse algo grave, porque ela achou que alguém tinha se machucado, alguma coisa assim. E aí, tudo bem, ela tomou o banho dela. E quando ela saiu do banho, ela foi pro banheiro da Laura e da Filomena para secar o cabelo. Acho que tinha um secador de cabelo lá, não tinha delas. E ela foi pro outro banheiro. Chegando no banheiro das meninas, ela viu que tinha fezes no vaso sanitário. E aí foi a primeira vez que ela achou estranho, porque as meninas eram muito higienicas
Não era uma coisa muito comum de acontecer, entendeu? Então ela já começou a desconfiar. Então ela se vestiu e voltou para casa do Rafael, tomou café da manhã com ele e só então ela contou para ele que tinha alguma coisa estranha e pediu para ele ir até a casa com ela para eles verem se tinha acontecido alguma coisa. Bom, ainda no período da manhã, a Elizabeth saiu da delegacia e ela estava em direção ao shopping quando ela recebeu uma ligação da filha dela falando que tinha encontrado outro celular no jardim. Então ela já ligou para a polícia, comentou que tinha achado outro celular e perguntou se era para levar agora. E a polícia falou que sim, então ela já levou o celular. E chegando lá, a polícia descobriu que o celular pertencia à Filomena. Então a polícia já ia devolver o celular para Filomena, já ia direto para casa da Filomena. Chegando na casa, a polícia viu a Amanda e o Rafael do lado de fora. E o Rafael já comentou com a polícia que eles tinham percebido que tinha coisa estranha e ele já tinha ligado para a polícia. Porém, nos registros mostra que ele ligou para a polícia só depois que essa primeira polícia chegou. Então, um pouquinho depois chegou a polícia que o Rafael chamou e a Filomena chegou com o namorado dela também. A Amanda, no depoimento dela, falou que quando ela percebeu que tinha coisa estranha, ela ligou para o celular da Meredith. E no momento que ela estava ligando para o celular da Meredith, o celular estava tocando com a Elizabeth, que foi a hora que a Elizabeth estava levando lá para a delegacia. Bom, a polícia entrou, a Filomena percebeu que tinha coisa muito errada lá, porque a casa estava muito bagunçada. E ela viu que o quarto da Meredith estava trancado, então ela pediu para a polícia arrombar a porta. A polícia se recusou, ainda não achava que era necessário. E aí ela pediu pro namorado dela. O namorado dela arrombou a porta. Eles encontraram o corpo dela e o corpo dela tinha uma coberta em cima. Bom, eles viram que tinha acontecido um homicídio ali. A Meredith tinha levado 46 facadas e tinha um corte no pescoço. Até então, a Amanda não era nenhuma suspeita. Bom, nesse momento que estava acontecendo tudo isso, filmaram a Amanda e o Rafael do lado de fora da casa. Não fica muito bem claro se eles já sabiam do assassinato ou não, mas eles estavam se consolando ali, estavam dando um selinho e não pegou muito bem para a mídia. Uns 2 dias depois também parece que encontraram a Amanda e o Rafael numa loja e eles estavam comprando lingerie e também acharam que não foi muito bom, que pegou um pouco mal. E durante uma reconstituição, nesse período aí, eles estavam mostrando todas as facas da casa para Amanda para ver se tinha faltado alguma. E aí teve um momento que ela surtou, tampou os ouvidos e começou a gritar. E foi aí que a polícia começou a suspeitar um pouco dela. No dia 5 de novembro, o Rafael e a Amanda foram chamados para depor. E o depoimento dos dois demorou muito. Primeiro foi o Rafael e durante o depoimento dele todo, ele falou que a Amanda esteve com ele durante a noite toda, que eles assistiram um filme, ficaram juntos. E no final do depoimento, quando ele já estava muito cansado, porque eles estavam sem acesso à água, sem comida também, e a polícia estava pegando um pouco pesado com eles, o Rafael acabou falando que ele já não tinha certeza se a Amanda tinha passado a noite com ele. Durante o depoimento do Rafael, a Amanda levantou para se espreguiçar um pouco, para se esticar, porque ela estava sentada há muito tempo. E mais uma vez foi visto como algo errado, porque falaram que ela levantou para fazer yoga, como se ela não estivesse importando com o que estava acontecendo ali. E só que mais tarde ela falou que não, que ela estava há muito tempo ali, que ela não podia sair, que ela não podia comer, ela só estava cansada e só levantou para se esticar mesmo, para se alongar. Então depois do Rafael foi a vez da Amanda dar o depoimento dela. E a Amanda, ela estava só 5 semanas na Itália, então o italiano dela não era fluente, estava bem longe disso. E ela não teve nenhum tradutor, então a comunicação entre eles não estava legal. Eles não entendiam direito o que ela falava, ela também não entendia direito o que eles falavam, o que foi um erro crucial. Chegou um momento que ela falou que ela passou a noite sim, que ela não trabalhou, que ela passou a noite com o Rafael e mostrou a mensagem dela que ela tinha mandado pro chefe dela, pro Patrick. E a mensagem dela estava em italiano, falando boa noite, te vejo mais tarde, só que ela quis dizer see you later, que é tipo te vejo depois, te vejo amanhã, te vejo ano que vem, tipo uma gíria, um jeito de falar dos americanos. Só que ela escreveu em italiano e eles levaram muito ao pé da letra isso.
Então o policial começou a falar que não, que ela tava falando que ia ver ele mais tarde. E já começou a perguntar se o Patrick estava envolvido também. E nesse ponto, a Amanda também já estava muito cansada, porque ela tinha passado todo o tempo do depoimento do Rafael, mais o tempo dela ali, sem acesso ao banheiro, sem acesso à água, sem acesso à comida, sem dormir também. Ela estava muito cansada e ela comentou que uma hora um dos policiais bateu com a arma na cabeça dela e ela gritou "fuck", mas tipo assim, pela situação, mas aí ele achou que ela tava xingando ele e aí falou "fuck you", e aí complicou ainda a situação dela. Então chegou um momento que ela tava muito cansada e ela acabou falando que ela viu o Patrick, sim, que ela tinha ido para casa e que o Patrick tava junto e que ele tinha ficado com a Meredith, como alguma coisa assim, e que provavelmente ele era o assassino da Meredith. E aí ela assinou um termo confirmando isso. Já no dia seguinte, a Amanda e o Rafael se arrependeram do depoimento deles. O Rafael voltou atrás, falou que a Amanda não tinha saído, que ela passou a noite inteira com ele, assim como a Amanda também falou que ela não tinha certeza do que ela tinha falado, porque ela estava muito cansada, ela não sabia se ela tinha sonhado, se ela tinha alucinado, então ela queria retirar o depoimento, mas não deixaram. Nessa altura do caso, entrou um promotor chamado Giuliano Mignini, que era um homem muito conservador, católico, e já desde o início ele desconfiou da Amanda. Ele tinha certeza que a Amanda era a mandante do crime. Ele falou que mulheres, quando cometem algum crime, têm a reação de cobrir o corpo por olhar o corpo e acabar se lembrando do que fizeram, e como se fosse um arrependimento. E por isso ele acreditava que a Amanda era a mandante do crime. E ele acreditava fortemente que a Amanda tinha seduzido o Rafael e o Patrick para assassinar a Meredith. Na autópsia da Meredith, eles descobriram, quantas facadas ela tinha levado, e eles descobriram também o material genético de uma outra pessoa, que é o Rudy Guede. O Rudy, ele nasceu na Costa do Marfim e aos 5 anos ele foi morar na Itália junto com o pai dele, mas mais ou menos entre os 16 e 17 anos o pai dele voltou para a África e ele acabou sendo adotado por uma família italiana. Em meados de 2007, essa família pediu que o Rudy se mudasse de casa, então ele acabou alugando uma kitnet, que era pequena, mas ele não se importava muito porque ele passava muito tempo na rua. E o Rudy chegou a conhecer a Amanda, ele viu a Amanda 2 vezes. A primeira vez foi uma vez que ele foi lá naquele bar que ela trabalhava, no Le Chic, e ele conheceu a Amanda ali, Ela foi atender ele, eles bateram um papo curtinho assim. E uma outra vez ele encontrou os italianos que moravam no andar de baixo, e os italianos acho que estavam esperando a Amanda e acabaram chamando ele para ir para casa deles para bater um papo, beber e tal. Essa foi a segunda vez que ele viu a Amanda, foram só essas duas. O Rudy, ele também gostava muito de basquete e ele já tinha um histórico de invasão domiciliar e tinha um histórico com facas. Então, o sêmen dele foi encontrado no corpo da Meredith e o DNA dele foi encontrado por toda a casa também. Então, a polícia foi atrás dele, só que ele não estava na Itália, ele estava na Alemanha. Então, a polícia entrou em contato com um amigo dele e esse amigo conseguiu falar com ele por Skype, e durante essa conversa ele contou a versão dele do que aconteceu. Ele falou que lá naquela noite do Halloween, ele conheceu a Meredith naquela balada que ela foi. Eles se conheceram ali, conversaram um pouco, se beijaram e combinaram de se encontrarem no dia seguinte. Mas é importante lembrar que a Meredith estava envolvida, romanticamente, como falaram, com um dos meninos que morava no andar de baixo, com um dos italianos. Aquela amiga que estava com ela na balada e o rapaz que estava ficando com a amiga falaram que eles não viram acontecer isso, mas que a balada estava muito cheia, então eles não podiam ter certeza, Então o Rudy falou que no dia seguinte ele levantou mais ou menos umas 7 horas, 7h30 ele se arrumou, saiu de casa e foi em direção à casa das meninas, porque ele já conhecia. E chegando lá não tinha ninguém, os meninos tinham viajado, as meninas tinham saído. Então ele voltou às 7h50, tem imagens do Rudy passando por aquele mesmo estacionamento que a Meredith foi vista. Ele disse que foi para casa de um amigo
e às 8h20 é possível ver o Rudy passando de novo por ali. Então ele falou que ele voltou para casa das meninas e a Meredith chegou um pouco depois, perguntou o que ele estava fazendo ali. E ele falou que eles tinham combinado de se encontrar, então ele foi lá. Ela falou que tudo bem, eles entraram. Ela foi direto pro quarto dela, falou que olhou acho que uma gaveta ali, falou que estava faltando dinheiro. Começou a falar que tinha sido a Amanda, que a Amanda era uma drogada e que provavelmente a Amanda tinha roubado dinheiro para comprar drogas. E aí ele tentou acalmar ela, que o dinheiro poderia ter caído, que ela podia ter perdido, mas ela estava muito nervosa. Então ele pediu para beber água, foi para a cozinha, bebeu água e voltou. E aí eles começaram a conversar, e aí ele falou que eles começaram a se beijar, começaram a tirar a roupa um do outro, só que eles não fizeram nada porque eles estavam sem camisinha. Então ele pediu para usar o banheiro porque ele tinha comido um kebab um pouquinho antes e estava passando mal. Só que aí ao invés de ir pro banheiro dela, ele foi pro banheiro da Laura e da Filomena. E colocou um fone de ouvido para ouvir música enquanto estava lá e disse que não ouviu nada do que aconteceu. Só ouviu um grito muito alto, tirou o fone e aí quando ele olhou pro corredor, ele viu um homem italiano que começou a gritar com ele, ele começou a gritar com o homem, mas o rapaz pulou a janela e fugiu e foi embora. Quando ele entrou no quarto da Meredith, ela já estava morta e ele cobriu o corpo dela e com medo de que achassem que fosse ele foi embora. Só que daí ele não comentou com ninguém isso, ele foi para casa, se limpou e foi para uma balada, passou a noite na balada. E no dia seguinte ele falou que resolveu ir para casa de uma tia dele que morava em outra cidade, que poderia ajudar ele com essa situação. Só que ele acabou pegando um trem para fora da Itália, que foi como ele foi parar na Alemanha, que a polícia acabou achando ele. Então o amigo dele pediu que ele voltasse, que eles podiam resolver essa situação, e ele falou beleza. Só que assim que ele chegou na Itália, ele já foi preso. Bom, é importante mencionar que durante essa conversa de Skype com o amigo, o Rudy falou: a Amanda não tem nada a ver com isso, a Amanda não estava lá. Então ele foi preso, apareceu um advogado falando que ia cuidar do caso dele. E aí, quando ele começou a ter contato com esse advogado, a versão dele já mudou. E aí ele falou que ele viu a Amanda, que a Amanda estava lá, e elas começaram a discutir. Ele foi pro banheiro e ele ouviu a discussão, apesar de estar com fone de ouvido. Ouviu a discussão e depois viu a Amanda fugindo. Viu a Amanda pela janela. Bom, até aí a Amanda já era uma suspeita. No dia 6 de novembro, todos foram presos, a Amanda e o Rafael. O Patrick já tinha sido preso por conta do depoimento dela, mas ele acabou sendo solto assim que o Rudy foi envolvido no caso. O problema desse caso é o show de horrores que aconteceu durante todo o período de julgamento. A Amanda foi duramente criticada, a mídia fez diversas capas, diversas matérias crucificando ela, falando que ela era sedutora, apelidou ela de Noxy Foxy, pegou algumas fotos dela do MySpace, pegou fotos do Rafael também, como se eles fossem pessoas ruins. Começaram a espalhar essas fake news e eles não se importavam em buscar as fontes e entender o que estava acontecendo, entender se as informações eram certas, se eram falsas. Eles simplesmente publicavam, o que colaborou muito para a população ficar contra a Amanda. O advogado do Rudy pediu que o caso dele fosse julgado separado da Amanda e do Rafael, porque falou que se fosse junto, tudo ia cair sobre ele. Então eles acabaram fazendo um acordo e o Rudy pegou 30 anos de prisão. Só que com a ajuda da promotoria ele conseguiu diminuir para 16. Provas que usaram contra a Amanda e o Rafael foram um sutiã da Meredith que encontraram que continha resquícios de DNA do Rafael e uma faca que tinha DNA da Amanda no cabo e na lâmina tinha também resquícios de DNA da Meredith. Foram as provas que eles usaram para condenar os dois. E no dia 4 de dezembro de 2009, os dois foram condenados, a Amanda a 26 anos de prisão e o Rafael a 25. A Amanda um ano a mais porque ela tinha
feito aquele depoimento sobre o Patrick. Até aí os dois já estavam presos há 2 anos. Depois eles recorreram, começaram uma nova investigação que começou em julho de 2011, onde vários países se mostraram chocados com o caso, tudo tinha sido muito mal feito, a investigação foi mal feita. No dia 3 de outubro de 2011, eles foram absolvidos do caso. Teve uma pressão muito grande de outros países, porque a investigação foi muito mal feita. E depois de 4 anos presa, a Amanda voltou para casa. Ela chegou em Seattle muito bem recebida, porque tinha muita gente torcendo por ela, né? Ela acabou se tornando uma figura pública. O Juliano insistiu em fazer uma nova investigação, porque ele tinha certeza que a Amanda era culpada. Então, em 30 de setembro de 2013, começa essa nova investigação. E em janeiro de 2014, eles são considerados culpados novamente. A Amanda pegou 28 anos de prisão e o Rafael pegou 26, mas a Amanda se recusou a voltar. Ela falou que jamais que ela ia voltar de novo para aquele inferno. E eles recorreram mais uma vez, só que dessa vez cada um na sua casa. E em 27 de março de 2015 eles foram absolvidos, dessa vez para sempre. Tem filmagens deles comemorando, da Amanda ligando pro Rafael, os dois conversando, comemorando finalmente a liberdade. E o Rudy segue preso até hoje, ele continua alegando inocência. Essa parte da investigação da Amanda e do Rafael, eles acreditam que o Rudy foi até a casa das meninas para invadir e roubar alguma coisa, conseguiu roubar o celular da Meredith e da Filomena, e a Meredith acabou chegando na hora, aconteceu alguma coisa, eles brigaram, e ele pode até ter abusado sexualmente dela, e depois a matou e fugiu de casa, levando os celulares, só que ele acabou percebendo que aquilo poderia ligar ele ao crime, então ele jogou os celulares, que acabou caindo no quintal da Elizabeth. Pelo mapa dá pra ver que era possível fazer um caminho até a casa dele, passando por frente da casa da Elizabeth, e ele mesmo falou que ele estava evitando pegar ruas mais movimentadas, porque ele estava sujo de sangue. Então ele poderia ter passado por ali e jogou os celulares, que foi que os filhos dela acharam no dia seguinte. E para finalizar, o dono daquele escritório de advocacia acabou reconhecendo o Rudy mais tarde, quando ele viu o Rudy na TV, quando estava passando sobre o caso, né? Então ele reconheceu o Rudy e acabou falando para a polícia. Então o Rudy ainda é o principal suspeito. Um pouquinho antes do caso acontecer, ele foi detido em Milão porque ele invadiu uma escola de enfermagem e ele estava com uma faca, mas ele acabou falando que deixaram ele entrar ali, que deixaram ele dormir ali. Mas assim, ele tinha um histórico e tinha o DNA dele na casa e tinha material genético dele também no corpo da Meredith. Outra coisa foi que a mídia atrapalhou muito, porque eles não iam atrás de saber se a informação era certa, eles publicavam qualquer coisa. Então chegou um momento do caso que ninguém mais queria saber o que tinha acontecido com a Meredith, todo mundo só queria culpar a Amanda e crucificar a Amanda. Então a população e a mídia já não estavam muito se importando com o que tinha acontecido com a Meredith, ela acabou sendo esquecida no caso, né? E a polícia, com uma pressa de finalizar logo o caso, para não ficar com aquela mídia em cima, não ficar com aquela impressão ruim da cidade, eles acabaram fazendo uma investigação muito ruim. A questão do sutiã e da Amanda, que foi o que acabou absolvendo eles, foi que tanto na lâmina como no sutiã não dava para ter certeza de que o DNA era realmente da Meredith e do Rafael. No sutiã tinha DNA de mais 30 pessoas, que provavelmente acabou caindo a amostra de DNA quando as pessoas entraram no quarto, porque a cena não foi isolada, muita gente entrou no quarto, muita gente passou por ali, o Rafael também, e acabou que ficou com o DNA de toda essa gente. Assim como na lâmina da faca, a amostra era muito pequena e não tinha como ter certeza se realmente era o DNA dela ou não. Então acabou ajudando a absolver os dois do caso. Tem um documentário com o nome de Amanda Fox na Netflix, que é um documentário muito bom, que eu assisti para gravar o vídeo para vocês. Eu recomendo bastante. Tem todos os detalhes, tem um especialista falando sobre essa parte do DNA, como que acontece, porque que a gente acaba
soltando, né, partículas do nosso DNA no ambiente. Então é muito legal, se vocês quiserem assistir, eu recomendo bastante. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Me contem também quais são as suas impressões sobre o caso, se vocês acham que realmente foi um caso de machismo, que a Amanda simplesmente estava no lugar errado na hora errada, ou se vocês acham que ela realmente é culpada, ou o Rudy. Realmente não tem como a gente saber, porque o trabalho da polícia foi muito mal feito. Então me deixem saber aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam do caso. E até a próxima!